Olá, alunos do oitavo A, oitavo B, oitavo C, boa tarde. Eu estou aqui passando essa aula para vocês na forma gravada, por conta que hoje alguns professores foram designados, né, a fazer aquela famosa ligação aos pais de alunos que estão ainda devendo atividade, né? Então, esse bimestre nós já tivemos duas listas de atividades e ainda muitos alunos, não sei qual motivo, não entregaram, né? Bom, como hoje é dia e eu fiquei responsável por ligar para uma sala, não tem como eu ministrar minha aula com vocês online. Por conta disso, eu estou aqui gravando a aula e aí repassando aqui vocês me verem aqui e assistirem a aula. Bom, essa semana, como vocês já sabem, é a atividade do portfólio. Então, vocês já fizeram uma lista de atividade de todas as disciplinas e agora vocês estão, essa semana, fazendo a segunda lista de atividades do portfólio de todas as disciplinas. Então, por favor, não atrasem, porque a semana que vem é entrega dessa atividade. E o portfólio vale muita nota, né? Então, se o aluno entrega incompleto, consequentemente a nota vai ficar prejudicada, né? Bom, então, dado o recadinho, vamos para a aula. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, deixa eu organizar aqui. Opa! Ai. Organizar ela aqui direitinho para eu começar, né? Localizar aqui. Então, vamos lá, o nosso conteúdo. Então, turma, olha aí. O conteúdo nosso é uma revisão do conteúdo que nós já vimos, né, das aulas anteriores que nós vimos. Então, o tema cálculo de consumo de energia elétrica, uso consciente de energia elétrica, né? Então, a data dessa semana, que é de dia 10, segunda-feira, ontem, até sexta-feira, dia 14, é a semana das atividades do portfólio, né? O conteúdo que nós vamos estudar: vilões da conta de luz, eletrodomésticos com maior consumo e, consequentemente, a gente vai falar um pouquinho de menor consumo também. Esse conteúdo foi trabalhado entre o dia 12 ao dia 16 de abril, né? E também sobre eficiência energética e uso consciente de energia elétrica, que foi um conteúdo que nós trabalhamos lá no dia 26 ao dia 30 de abril, né? Então, vocês já têm aí a atividade de cada um e o conteúdo desse assunto, né? O código aqui esse código foi citado aqui nessa primeira semana e esse código na segunda semana, então tá lá explicando o que é habilidade a trabalhar. Só você pegar lá a sua atividade, você vai ver, tá? Bom, então falando aqui de vilões da conta de luz e eficiência energética, uso consciente, né? Então eu interagi os dois conteúdos aqui num único conteúdo, porque um depende do outro, um é a sequência do outro conteúdo, né? Tá. Então vamos ver lá. Uma das queixas dos brasileiros durante a pandemia está sendo o valor da conta de luz. Vendo que vocês, até semana passada, eu falei isso com vocês, né? A conta de energia agora vai passar, aumentou R$ 4 a mais a cada 53 quilowatts de consumo, né? Conhecer o gasto energético de seus eletrodomésticos e eletrônicos é essencial para controlar sua conta de luz e saber como economizar, né? E eficiência energética significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recurso natural e obter o mesmo serviço com menos energia. Então eu vou economizar, né? Eu vou gastar menos energia com uma eficiência, com uma qualidade maior. Isso é eficiência energética, tá? Além de gerar um menor gasto energético e com isso uma conta de luz menor, é igualmente benéfico ao meio ambiente. Então, se eu economizo energia, eu vou estar
beneficiando o meio ambiente, né? Evitando o superaquecimento, o aquecimento global, o efeito estufa, a poluição, né? O gasto excessivo de energia, né? Em relação ao meio ambiente, é simples entender o porquê. No momento em que uma cidade gasta energia em excesso, a rede distribuidora necessita expandir, com isso afetando o meio ambiente. Porém, a mesma cidade adota medidas de eficiência energética. O cenário muda e essa expansão não é mais necessária. Então, quanto mais gasto de energia, mais eu vou ter que fazer uma rede de qualidade melhor, uma rede que distribui mais energia, que capta mais energia. Agora, se eu vou economizar, eu vou facilitar essa troca de energia, essa distribuição de energia, né? E aí, usando a etiqueta da eficiência energética e o selo Procel. Então, esse aqui que tem nos aparelhos, nos eletrônicos, eletrodomésticos, né? Chama selo, tá? Procel. E essa aqui, que também todos veem, né? É uma etiqueta de eficiência energética. Vai estar lá, o aparelho que eu comprei tá gasto A ou gasto E, né? Então, quanto mais vai aumentando a letra A, B, C, D, E, mais energia ele consome. Desculpa. E quanto menor a letra, menos energia ele vai gastar. Se é menos energia, é melhor para o meio ambiente, é melhor para todos nós, né? O selo Procel, que é esse aqui, traz apenas a informação que o produto consome menos energia. A etiqueta de eficiência energética traz informações mais importantes. Então, ele detalha, né? Então, aqui essa palavra põe o tipo de equipamento, o nome do fabricante, a marca comercial ou logomarca, a indicação do modelo, né? Que modelo que é, a letrinha, a indicação da eficiência energética do equipamento. Aí aqui vai estar dizendo a indicação do consumo de energia em quilowatts por hora, por mês, né? Informação adicional sobre algum produto, sobre alguma coisa interessante daquele produto, a assinatura do Inmetro, ou seja, o órgão que fiscaliza para ver se realmente aquele eletrônico, aquele eletrodoméstico condiz com o que ele passa nas informações. Então, se o Inmetro ou outros parceiros provou que aquilo ali é verdadeiro, então vai estar lá com a logomarca do órgão fiscalizador, no caso o Inmetro, né? Que é um órgão do governo, né? Inmetro, governo, Brasil, né? O que fiscaliza isso, né? Então, o que é o Procel, que é o selo, né? E a etiqueta? Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. O selo Procel, fixado de forma visível em equipamentos novos, é uma forma de orientar o consumidor na hora da compra, indicando quais produtos apresentam os melhores níveis de eficiência energética em cada categoria, resultando em economia na conta de energia elétrica, onde os produtos são classificados de A a G por categoria, sendo que os produtos na categoria A são mais eficientes, logo consomem menos energia, e os de categoria G são os menos eficientes, logo consomem mais energia. Então, que se consome mais energia são os vilões, né? Se consome menos energia são os melhores, né? A etiqueta de eficiência energética, então, tem o selo e a etiqueta, né? Lembrando, esse é o selo Procel, né? Que marca que ele foi fiscalizado, que tem todo descrito todos os parâmetros que ele fornece, e a etiqueta já está lá mais clara, visível, todas essas informações que foi vistoriado pelo Procel, pelo Inmetro, né? Então, a etiqueta de eficiência energética, além de eficiência no consumo de energia, ele apresenta informações mais detalhadas com outras características do equipamento, como vai falar lá o ruído que produzem, o consumo médio mensal, considerando
uma hora de uso por dia ao longo do mês. Então, ele vai estar marcando por hora, né? Quanto que ele consome por hora, né? Quanto que ele consome no mês, né? A unidade de medida que é usado para calcular, né? É o quilowatts-hora, né? Representado por kWh, quilowatts-hora. Sabendo que o conjunto em quilowatts ou watts de um aparelho é estimado em horas. A quantidade de tempo por mês em que ele irá funcionar chega a quilowatts por hora. Após saber essa medida, basta saber qual a tarifa é cobrada pelo consumo de energia elétrica em nossa cidade. Em Goiás, por exemplo, a tarifa cobrada pelo Enel é de aproximadamente 0,547 centavos por cada quilowatts-hora, na categoria B1, baixa tensão residencial. Então, nossas casas, né, em Goiás, ela é classificada como categoria B1, baixa tensão residencial. E aqui, cada quilowatts é como corresponder, ele cobra 0,5 centavos, né? Ou zero em detalhes, 547 centavos. Esse é o preço cobrado por cada quilowatts consumido em Goiás. E cada estado, cada empresa, no caso Goiás é Enel, né? Cada estado às vezes tem uma outra empresa e uma outra taxa, né? Então, nesse caso, você tem que ligar lá no 0800 da empresa do seu estado para saber qual é a taxa cobrada. Como nós estamos em Mineiros, Goiás, eu peguei os dados nossos, né? Eu verifiquei essa semana, quando eu estava aqui elaborando esse conteúdo para vocês estudarem. Aliás, a semana passada, né? Na quinta-feira que eu enviei esse conteúdo para a Magda. Então, foi na quarta-feira eu verifiquei essa taxa, realmente esse valor, certo? Então, como o consumo de energia é calculado, né? Então, coloquei aqui uma charge, né? Uma figurinha, né? Fazendo uma brincadeirinha, a lâmpada conectando lá, né, na energia, quanto que ela vai consumir, né? Lembrando, ó, essa lâmpada representa uma lâmpada incandescente. Semana passada a gente estudou sobre isso, né? Semana atrasada, aliás. Então, né? Como que eu vou calcular isso, né? Saber quando um eletrodoméstico consome é o ponto essencial para economizar nas despesas domésticas e temos certeza do quanto iremos gastar no final do mês. Cada aparelho traz em sua especificação uma média de consumo apresentada em watts ou watts-hora, né? Para saber quanto cada aparelho consome de energia, basta aplicar o seguinte cálculo. Então, de novo, vamos revisar essa parte. Então, eu quero saber quanto que eu vou consumir usando aquele eletrônico, aquele eletrodoméstico, né? Aquele celular, aquele carregador, né? Aquele aparelho de jogar lá, né? Então, olha só, caso o aparelho esteja em watts, primeiro divide a potência em watts do aparelho por 1000. Então, tá lá marcando, ele marca 10 watts ou 0,5 watts. Você vai pegar aquele valor e divide por 1000. Quando você divide por 1000, você transformou o watts para quilowatts, tá? Então, se você quer passar a unidade watts para quilowatts, é só dividir por 1000, certo? Continuando. Feito isso, multiplica o resultado pelas horas de funcionamento do aparelho. Se você quiser saber o quanto é gasto em reais, também é fácil. Então, primeiro, eu estava lá em watts, eu quero passar para quilowatts, eu divido por 1000. Tá, agora eu quero saber quantas horas eu consumo, então vai pegar aquele valor, né, e multiplicar pelo tanto de hora, né, minuto ou horas que você gasta usando aquele aparelho, né? E agora eu quero saber quanto que ele gasta, qual o consumo financeiro, né? Se você quer saber o quanto é gasto em reais, também é fácil. Você vai multiplicar o quilowatts obtido, né? Então, você passou de watts para quilowatts, né? Aí, você multiplicou pelo tanto de horas que ele gasta, né? E agora, você vai pegar e vai
vai multiplicar pelo valor da tarifa que é cobrada em sua região. No caso Goiás, qual que é? 0,547 por quilowatt-hora, né? Na categoria B1, baixa tensão residencial. Aí se for alta tensão industrial, aí você vai ver lá qual é a taxa para a área comercial industrial, certo? Esses dados vêm na conta de luz e podem ser consultados. Em caso de dúvida, entre em contato. Então, lá no talão de luz, vai ter lá o 0800 que você pode estar ligando e perguntando, né? Ah, minha conta é comercial, minha conta é industrial, qual é a taxa por hora que eu pago, né? Às vezes ele vai estar informando lá, ou é só ligar no 0800 da região, lá da conta de luz, que eles vão informar, tá? Então, aí você vai ter o valor por hora, o valor em quilowatts, o valor de preço, o valor por hora, o valor em watts ou em quilowatts, né? O aparelho que mais consome energia e os que obtém eficiência energética, ou seja, que gasta menos energia. É preciso observar a demanda de consumo energético da sua casa para analisar o que pode ser cortado, visando a economia na conta de luz, né? Por exemplo, na minha casa tem micro-ondas, na casa do colega não tem. Na minha casa não tem geladeira, na casa do meu colega tem 3 banheiros com chuveiro quente. Então, às vezes, o que eu economizo aqui vai ser diferente do que o meu colega economiza na casa dele. Então, às vezes, o colega tem torradeira, tem sanduicheira, tem micro-ondas. Eu não tenho nada disso. Então, o que eu posso fazer para eu economizar na minha casa? Ah, eu vou economizar no banho, né? Ah, lá em casa tem só um chuveiro, mas tem muitas pessoas na minha casa, a gente usa na água quente. Então, como eu vou economizar é diferente de como meu colega vai economizar, porque depende do que eu tenho de eletrônico, eletrodoméstico. Às vezes eu tenho um PlayStation, meu colega não tem, né? Ou ele tem, eu não tenho, né? Então, essa questão de economia de energia é muito relativo de casa para casa, né? Agora, se eu tenho os mesmos eletrônicos que a casa do meu colega, da minha colega, aí a gente pode falar, ó, vamos economizar nessa área, né? Mas até o ato de ir no chuveiro, tomar banho, né? Usar água quente ou morna ou fria, então são questões diversas de uma casa para outra, né? As mudanças de pequeno hábito podem aliviar bastante o orçamento familiar. Conheça os principais aparelhos que consomem energia elétrica e tente otimizar o uso deles. Mas antes, fica atento para os famosos T's ou Benjamin, né? Isso aqui é muito comum nas nossas casas, né? Eu usar um T, né? Isso aqui também chama Benjamin, tá? Ou T. Então, olha aqui, ó, como uma extensão. Essa extensão aqui, ó, ela também é considerada um T, um Benjamin, né? Então, eu tenho que ter cuidado, né? Então, essa sobrecarga pode causar isso, ó, uma explosão, queima. E se tiver os aparelhos ligados e eu não estiver em casa? E se eu estiver dormindo, né? E se eu estiver lá no quintal ou num outro cômodo, quando eu vejo já está incendiando minha casa, às vezes já está queimando. Então, isso aqui é muito sério, muito perigoso, tá? O uso do Benjamin, conhecido como T, ainda é muito comum, né? Em casa e escritório, mas oferece risco que vão desde choque e queima de aparelho até incêndio originado por curto-circuito. Por isso é importante estar atento aos cuidados com os acessórios, né? Até o carregador na tomada. Aí eu vou lá e tiro o aparelho e deixo o carregador na tomada, é perigoso, né? Se o biquinho que conecta no celular estiver lá na cama, numa mesa, isso também pode acarretar problemas, queima, né? Explosão, né? Incêndio, curto-circuito, tá? O uso exagerado pode causar superaquecimento das partes componentes do adaptador, causando um curto-circuito e incêndio, aumento da conta de luz. Então, isso aqui dá uma sobrecarga de energia,
Isso aqui provoca aumento lá no meu talão de energia para pagar no final do mês, até a queima, o mau funcionamento, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Ar-condicionado é um aparelho que consome muita energia também, né? Que mais consome energia. A função de resfriar ambiente quente requer muita atividade. Então tá quente, precisa muita energia para ele resfriar o ambiente. Por isso o ar-condicionado causa um impacto significativo no final do mês, principalmente durante o verão, porque é muito quente, resfriar não é fácil. Além do mais, muitas famílias têm mais de um ar-condicionado em casa, o que potencializa o consumo de 1,4 kW por hora. Vamos tomar como exemplo um ar-condicionado da marca Split de 12.000 BTUs, que tem consumo de 1,4 kW por hora. Se ele for utilizado diariamente durante 8 horas, no final do mês ele vai consumir 336 kWh. O resultado será uma diferença significativa na conta. Então isso aqui, né? Olha, imagina se a cada 53 kW aumenta R$4. Só do ar-condicionado é isso. E depois os outros eletrônicos, né? O chuveiro, a geladeira, o ferro elétrico e tantos outros, né? Então, a conta de energia no final do mês não vai ficar muito barata. O chuveiro elétrico é um aparelho que desponta quando o assunto é consumo de eletricidade, ou seja, ele é um grande consumidor de energia. Considerado um exemplo de um chuveiro de 7.500 watts de potência, sendo utilizado diretamente por 15 minutos, no final de um mês o gasto será de 56,5 kW. Então, 30 dias, né, vezes 15 minutos, ele vai gastar esse tanto de quilowatts, né? E aí, se numa casa tem 3, 4 pessoas, né? Como que vai ser grande esse impacto, né? Vai ser grande esse gasto também, né? Uma coisa, eu usar o chuveiro diretão, ligado, isso também vai estar consumindo muita energia. O cooktop eletrônico nada mais é do que aqueles fogão que você compra só a chapa, põe em cima de uma mesa de mármore, né? Aí você não compra o fogão com forno elétrico, não, só a chapa ali com as chamas, né? Aí põe o botijão de gás lá fora, e aí ocupa menos espaço, fica bonito o ambiente. Só que uma pesquisa descobriu que esse fogão embutido, esse cooktop, ele é um dos que consomem muita eletricidade, muita energia, né? Porque o acendedor dele lá é elétrico, né? Então ele também é um grande consumidor de energia. A geladeira, né? Por que a geladeira é considerada uma fatia significativa da conta de energia? Por conta de que você não pode ficar ligando e desligando da tomada, né? Se você faz isso, até que ela carrega de energia para resfriar os equipamentos, vai haver um consumo enorme de energia, né? Então a geladeira, ela não pode ser desconectada toda hora. Então ela é um grande consumidora de energia. Outra coisa, o ato de toda hora eu ir lá e abrir a porta da geladeira dissipa a energia que ela gastou para absorver e resfriar os alimentos. E por conta disso, cada vez que você abre a porta, fecha, abre a porta e fecha, ela tem que recarregar de energia de novo, tá? E isso vai consumir mais eletricidade. Aparelhos em modo de espera, né? Aquela luzinha lá que fala que ela fica em stand-by, né? Função stand-by. Você desliga o aparelho, mas o reloginho tá lá ligado. Eu entrei numa casa porque eu tenho um micro-ondas, só que aqui em casa o meu micro-ondas só é ligado na hora do uso. Aí eu já tô tão acostumada com isso para economia, e eu cheguei na casa de uma amiga minha
E aí o micro-ondas tá lá, a luzinha lá do reloginho piscando, acesa, né? Ai, meu Deus, me deu vontade de ir lá e desligar, né? Mas o que eu posso fazer é orientar ela. Agora, se ela quer economizar ou não, problema dela, né? Então, ele representa a luzinha lá, o stand-by, um consumo de 13% na conta de energia. Aí a televisão fica lá ligada, você desliga o aparelho, mas a luzinha lá do stand-by tá acesa, né? E assim muitos eletrônicos ficam dessa forma. Então esse modo de espera, esse descanso do aparelho não é necessariamente um descanso, porque ele vai estar consumindo em torno de 13% de energia lá da sua conta de energia, e que hoje em dia nada é barato, né? Forno micro-ondas, né? É comum pensarmos que a maior parte do consumo de energia do micro-ondas acontece quando ele está em funcionamento, mas não. Não é quando eu vou lá e usei o micro-ondas, gastei energia. Não, é ficar 24 horas por dia ligado na tomada. Gasta mais energia do que você consome de verdade quando usa o micro-ondas, tá? Então, por isso o stand-by, desligue ele, tá? Seja de qualquer aparelho. Videogames, né? É um aparelho eletrônico que parece inofensivo para a sua conta de energia, mas a verdade é que ele representa alto consumo, tá? Então ele é um aparelho PlayStation, né? E várias marcas aqui, né? O Xbox, eles consomem muita energia, sim, tá? As televisão, smartphone, essas coisas, né? Ou os Netflix da vida, o YouTube, às vezes acaba deixando o aparelho ligado nesses, né, em modo de espera, né? Então isso aqui é um grande consumo de energia. Ah, não, gasta pouquinho, é baratinho. Mas é o barato que sai caro, tá? Então ele consome uma grande quantidade de quilowatts-hora de energia. Máquina de lavar roupa é outra que consome também muita energia, principalmente se a máquina tem água quente. Eu vou pôr na água quente porque vai tirar melhor a sujeira da minha roupa, né? Então ele consome muito. Então o que ele indica é economizar. Por exemplo, eu deixo as roupas, juntar muita roupa para lavar. Aqui em casa, como mora eu e mais meus dois filhos, a gente mora em 3, então eu lavo roupa uma vez por semana. Porque eu percebi, um mês que eu lavava 2 vezes por semana, a minha conta de energia veio mais cara, a minha conta de água veio mais cara. Aí eu comecei a prestar atenção. E aí no mês seguinte eu fiz lá uma vez por semana. Tem roupa suficiente para isso? Aqui em casa, graças a Deus, tem, né? Então, se você consegue não lavar roupa durante a semana, se você consegue... Então, aqui em casa eu faço o seguinte, eu separo, eu deixo a roupa uma vez na semana, eu lavo, geralmente sexta ou sábado ou domingo. É os dias que... ou é na sexta, ou de preferência no sábado. Mas quando eu vejo que não dá tempo, eu lavo na sexta, e quando eu não consigo de jeito nenhum, eu lavo no domingo. Bom, então eu faço o seguinte, eu separo por cor as claras, as pretas e as coloridas, tá? Por conta até de tingir roupa, né? Se eu pego uma vermelha com branca, não vai dar certo. Um preto com branca também não vai dar certo, porque tem pluma, né? E essas plumas vai tingir a roupa, vai manchar a roupa, não vai dar certo. Então, aqui eu separo geralmente em 3 montes. Aliás, 4, porque aí tem tapete, tem panos... de limpeza, né, que eu lavo separado também, né? Então, mas eu lavo um único dia, porque aí eu economizo, eu junto todas as roupas daquela cor, daquela tom, junto, e aí eu lavo uma única vez, né, economizando energia e água, né? Que tudo isso envolve eficiência energética e benefício para o meio ambiente e para nós, seres humanos, né?
Consequentemente, o benefício vem para nós. Decodificador de TV a cabo, né? Então é aquele aparelhinho que fica ali, né, para conectar Netflix, para conectar Sky, para conectar a Sky Gato, né, um aparelho lá, televisão parabólica. Então aquele aparelho, ele tem o standby, ele tem lá a luzinha lá de transmissão, até o aparelho do Wi-Fi que tá aqui ligado, que não pode desligar, ele é um consumidor de energia. Até o aparelho do Wi-Fi ou o roteador que você tem em casa, ele é um decodificador, tá? Ele é um standby e ele consome energia. Só que como o roteador, ele não pode, a geladeira não pode ser desconectado da tomada, né? Então vamos desconectar aqueles aparelhos que é possível, né? Que eu não preciso ficar ali constantemente na tomada, né? Enquanto aqueles que não pode de jeito nenhum, como uma geladeira, um roteador, infelizmente tem que ficar lá conectado na tomada 24 horas. Carregador de celular, né? A pessoa carregou o aparelho e deixou na tomada. Esses dias eu vi um menininho falando assim: uai, tia, eu peguei o carregador aqui, conectei no aparelho sem pôr na tomada e parece que tá carregando meu celular, porque ele fica energizado, né? Então ele fica acumulado energia. Eu conecto o celular no aparelho antes de eu colocar na tomada, às vezes ele começa a carregar, porque ele tem energia ali, né? Então, o aparelho de celular, o carregador, carregou o aparelho, vai lá e tira ele da tomada. Não deixe ele na tomada, porque ele é um ladrão de energia nesse caso, tá? Os ladrões de energia, né? Torneira elétrica. Hoje em dia é muito comum as casas modernas terem a torneira de água quente, a torneira de água fria, ou na mesma torneira ter lá a parte que liga a água quente, né? Então isso é um grande consumidor de energia, a não ser aquela casa que adota o sistema de energia solar. Aí ele vai estar economizando a energia elétrica que vem da rua, que você paga lá na conta de energia, né? Então, torneiras elétricas, torneiras com água quente, cada dia se tornam mais comuns no nosso dia a dia. Caso você não possa pôr uma energia solar, evite usá-la, tá? Certificado e selo de energia verde. Então, o que aconteceu? Foi criado no ano de 2015, né? 2014, 2015 2017, o selo de energia e o certificado de energia verde. O que é energia verde? Energia tem cor? Não. É o slogan que foi criado no sentido de economia de energia para o bolso e para o meio ambiente. Programa de certificado da bioeletricidade. Bio é vida, eletricidade, né? Economia, proteção à vida. Primeiro no Brasil, focado estritamente na energia elétrica produzida a partir da biomassa da cana, né? Então a cana tem o bagaço. Aí uma maneira de economizar eletricidade que vem da usina, que vem nas nossas casas, a empresa que fabrica álcool ou açúcar, né? No caso aqui em Mineiros nós temos a Ativos, né? Lá no Morro Vermelho, e tem outra unidade dela lá na Água Emendada, que fica Alto Araguaia, Santa Rita, Serranópolis, aquela região, né? E o Morro Vermelho que atinge aqui nossa região de Mineiros, né? Que eles fabricam álcool, né? E aí, então, o que eles fazem com o bagaço? Então, eles criaram um sistema de queimar o bagaço da cana, né? Moeu a cana, tirou a garapa que faz o álcool, açúcar, que mineiro só faz álcool, não faz açúcar não. A unidade da Ativos no Morro Vermelho. E aí, esse bagaço, eles queima e produz eletricidade. E a eletricidade é mandada para a rede elétrica que abastece a região. Então, o Brasil criou um selo e um certificado para
incentivar as empresas a produzirem essa economia de energia, né? Então isso ficou lá, ó, bioeletricidade. Criado em 2015, Programa de Certificado da Bioeletricidade foi idealizado pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar, única a sigla, então a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e conta com o apoio da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, tá? Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de energia. O certificado e selo Energia Verde pode ser solicitado e concedido à comercializadora. Então, eu compro a energia que você produz e revendo para uma cidade, para uma empresa e para algum bairro e assim por diante, né? Então, esse certificado é fornecido a essas comercializadoras, né, em qualquer estado da federação, ou seja, do Brasil, que adquirirem energia renovável de unidade produtora com certificado de bioeletricidade, que atenda aos critérios estabelecidos nas diretrizes gerais do programa. Seu objetivo é oferecer ao mercado livre, ou seja, a todos nós, não é empresa Mercado Livre, a toda a população, a possibilidade de mostrar preocupação com o consumo de energia elétrica renovável, estimular a expansão da bioeletricidade e do próprio Mercado Livre, ou seja, da sociedade como um todo. Então, eu vou estimular a produzir energia renovável, né? Em Mineiros, a Ativos, Unidade Morro Vermelho, é uma das indústrias produtoras de álcool e energia que tem certificado de produção de energia verde. Então, esse aqui, ó, é o slogan. Aqui tem energia verde, Programa de Certificação da Bioeletricidade, tá? Então, se você viu ali um produto que tem esse emblema, uma empresa que tem esse emblema, né? Uma residência, um local que tem esse emblema, é porque ele está consumindo essa energia renovável, né? Essa energia que não vem lá da Enel, né? Da empresa. É uma energia que produz ali com um custo mais barato, né? O certificado de energia verde é concedido a usinas produtoras de bioeletricidade sucroenergética, ou seja, da cana-de-açúcar, que gera a energia elétrica utilizada em combustíveis renováveis, derivados da produção de cana-de-açúcar e de etanol, ou seja, do álcool, além de cumprir requisitos de eficiência energética, né? Então, ele vai economizar. O selo Energia Verde é concedido sem custo pelo consumidor e comercializadora no Mercado Livre. Então, eu diretamente compro energia de uma indústria, de uma produtora, então eu vou receber esse selo de energia verde. Ou eu mesma produzo na minha casa, então eu vou receber esse selo, né? Então eu vou entrar em contato com as empresas para me fornecer esse selo, né? E me incentivar a produzir. E aí eu forneci aí para vocês, ó, 3 videozinhos que falam, né, que vocês já visualizaram ao longo da semana que estudou esse conteúdo, tá? Eu vou disponibilizar ele de novo para você rever e ter mais facilidade para entender o conteúdo. E aqui estamos as atividades que fala lá do consumo de energia, da eficiência energética e do consumo de energia, tá? Então, aqui estão os exercícios, né, que você vai resolver, preencher e colocar na sua pastinha do portfólio. Seu empenho e dedicação são fundamentais para uma aprendizagem de qualidade. Um abraço virtual. Em seguida vem a ficha autoavaliativa, tá? E aí, como na primeira atividade do portfólio eu não pedi ficha avaliativa, eu deixei agora para o final, eu quero que você comente na ficha o que você estudou. Pega a sua pastinha lá, olha lá o que você estudou de ciência naquela semana e comenta aqui. Olha a atividade que nós estamos estudando agora e faz um comentário dela aqui nessa parte, tá?
Quais materiais utilizei? Então, o que você utilizou para resolver? Ah, eu usei os videozinhos que a professora postou, a aula gravada, a aula online, eu pesquisei em um livro, eu pesquisei na internet. Isso são materiais que você... Eu usei o livro, o caderno, o lápis, borracha, eu usei a minha mãe, meu pai me auxiliou, me tirou dúvida. Quais as minhas dificuldades que eu tive com relação ao estudo desses conteúdos? O que preciso estudar mais? Então, nesses conteúdos do portfólio, o que você acha que é necessário você dedicar mais, dar mais uma estudada? E aqui eu vou dar a devolutiva do que você escreveu, eu vou ler e vou responder aqui na sua folha, tá? E aí uma frasezinha para você pensar, um pensamento. A sorte só é florida para quem estuda e trabalha. Quem não luta pela vida, muito cedo se atrapalha, né? Então, se você, aluno, não luta, não aprende, não busca conhecimento, se você não aprende lá na sua casa, com seus pais, a aprender a fazer uma comida, a fazer um serviço, alguma coisa, você vai ser um adulto o quê? Um adulto ineficiente, né? Então você não vai ter independência, né? Você vai depender sempre de alguém. Então, quem não luta pela vida, muito cedo se atrapalha. Então, na evolução, vocês estão no 8º ano, né? Cada ano vocês vão evoluindo, aprendendo novas coisas, seja no trabalho, seja no dia a dia e seja no seu estudo, né? Por isso essa frase, esse pensamento. A sorte só é florida para quem estuda e trabalha. Quem não luta pela vida, muito cedo se atrapalha. Bons estudos para vocês, tá? E qualquer dúvida, me procurem aí no PV, tá? Para esclarecer vocês. Até mais. Boa semana, bons estudos para vocês.